Bem-vindo ao canal Dose Diária. A paz do Senhor esteja com você. Para mais leituras, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Primeira leitura, Êxodo 24, 3-8. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 49. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refúgio. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Evangelho, Mateus 13, 24-30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a homilia fala da parábola da semente boa e má. Às voltas com a discussão sobre o fim dos tempos, os fariseus indagam Jesus sobre o reino de Deus. Ele responde: o reino de Deus não vem de maneira visível, não se pode dizer ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está próximo, está dentro de vós. Para explicitar, Jesus utiliza imagens extraídas do mundo rural e conta-lhes uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, e quer ele durma, quer esteja acordado, de noite e de dia, a semente germina e cresce. Mas, enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. É a parábola do joio. Jesus alerta que se tentarem separar, imediatamente, o joio do trigo, toda a colheita pode ser prejudicada e mesmo destruída. Só mais tarde, após o crescimento de ambos. De uma maneira singela, Jesus fala da realização dos planos de Deus, que semeou, em nossos corações, a boa semente, podendo, no entanto, ser ela prejudicada pela força negativa do pecado e do mal. São Agostinho observa que no campo do Senhor, isto é na igreja, quem era trigo por vezes se transforma em erva daninha e os que eram erva daninha se transformam em trigo. Daí ter sido reservada a separação aos anjos. Mais exatamente,
A separação cabe ao pai de família, que conhece todos, e sabe aguardar o tempo da separação. A semente do mal, presente no coração do homem, é considerada como uma decisão pecaminosa de sua vontade livre. Nesse sentido, Diadoco fala que a natureza do bem é mais forte que o hábito do mal, pois o bem é, enquanto o mal não é melhor dito, ele só existe no momento em que se efetiva. São Gregório de Nissa dirá que o pecado é uma enfermidade da vontade, que se equivoca tomando por bem a ilusão, o fantasma, do bem. Na parábola do joio, o mundo e a vida interior de cada cristão são como um campo de batalha, que exige uma luta contínua. Mesmo que nele o inimigo semeie a erva daninha do pecado e do mal, a vitória será de Cristo, luz de todo homem, mesmo daqueles que não o conhecem, contanto que correspondam ao chamado de Deus e ao seu dom, pela fé e por uma consciência reta e justa. O reino de Deus realiza-se lá onde a palavra do Senhor é acolhida por aqueles que têm sua vida norteada pela lei nova do amor e da misericórdia. Então, a boa semente se desenvolve, e o coração humano se abre ao panorama da divina sabedoria. Palavras de Dom Fernando Antônio Figueiredo. O canal Dose Diária deseja a você um dia abençoado. Inscreva-se. Deixe o seu gostei. Ative o sininho. Compartilhe com pessoas especiais. Até amanhã. Deus te abençoe.